Me chamo Dinho Araújo, sou artista visual maranhense, nascido em Pinheiro, radicado em São Luís. Eu trabalho como pesquisador e como gestor de um espaço independente, onde eu também sou curador. Conheço o Elton, a Sara Elton, há alguns anos. A gente teve a oportunidade de redigir um projeto para um espaço museológico, a Cafó das Mercês, né, o Museu do Negro, no Maranhão. E a partir desse primeiro contato, a gente delineou um programa, um circuito independente constituído de laboratórios de criação, que a gente denominou como Performance Preta no Brasil. É um programa que está inserido como cena expandida no Palco Giratório em 2019, e a gente está realizando uma circulação por várias capitais, desenvolvendo ao mesmo tempo um intercâmbio entre artistas, realizadores negros, e um processo de mapeamento da arte preta no Brasil. A partir desses laboratórios de criação, que também são uma circunstância de pesquisa, onde a gente identifica a diversidade da cena preta de cada região, e com isso, abrindo os nossos processos, né, os nossos experimentos, a técnica de trabalho e os gêneros, né, que a gente foi se aprofundando, a gente também abre para as pessoas compartilharem um pouco sobre suas vivências, vidas, e com isso criar junto, né? Então o processo ele busca essa encruzilhada entre a pesquisa, né, não entendida só como uma pesquisa antropológica, mas também como uma pesquisa em arte, que se dá no nível também do afeto, no nível das errâncias, das saídas, de um conhecimento que vai sendo amadurecido a partir de uma aproximação que só é possível graças a uma permanência mais prolongada na cidade. Então é uma residência que nós realizamos, ao mesmo tempo focada no processo dos laboratórios de criação, e em duas falas, né, uma conversa aberta, onde a gente apresenta as questões que norteiam a pesquisa, e uma conversa final, onde junto aos participantes do laboratório de criação, nós convidamos a pensar outras formas de falar, né? Desde da arte sonora, até a performance, até a imagem, né? De que modo a gente pode formar um coro e ecoar as questões que para nós não são tão caras, né? Sobretudo num contexto do Brasil contemporâneo, onde a juventude negra continua sendo exterminada, onde as posições, as oportunidades de trabalho ainda são desiguais, onde ainda existe uma diferença de remuneração, ainda existe também uma distinção entre as produções ditas da arte erudita e as manifestações chamadas de cultura popular, que nada mais são, em muitos casos, que a cultura afro-indígena das várias regiões, né, que são hierarquizadas e tomadas como uma arte menor. Então, quando a gente fala de resistência negra, a gente tem em mente uma diversidade de potências, né? Desde o campo da arte até as expressões religiosas, os vários campos da cultura, né? Onde a resistência negra é possível de ser percebida, né? Tanto no nível do simbólico, quanto no nível do embate, né? Do confronto. Acho que aí a questão seria pensar, antes de mais nada, que a gente ainda desconhece a arte negra no Brasil. Esse trabalho ele tem um tom revisionista, também em relação à história das imagens, a história da arte, né, a história também da performance. Então, é complexo falar sobre as transformações dos últimos anos da arte negra, porque a gente tem um panorama aí muito diverso. No campo específico da performance, né, que a gente poderia citar é que a pesquisa ela dá conta de uma diversidade, ao mesmo tempo atentando para manifestações que a gente poderia designar como performance arte, né, mas também uma série de outras formas de manifestação que estão relacionadas aos contextos performativos nos terreiros, os barracões, as escolas de samba, o movimento de rua, o picho, né? Tudo isso pode estar abarcado dentro do campo negro. A circulação tem demonstrado assim um Brasil de muitos contrastes,
ao mesmo tempo em que é possível identificar, né, no contexto maranhense, né, uma força muito expressiva da cultura negra nas manifestações do bumba-boi, do tambor de crioula, do cacuriá, da diversidade de terreiros nas várias religiões de matriz africana, desde o tambor de mina até o candomblé, a umbanda e o terecô. E nós encontramos realidades próximas também no Pantanal, né? Nós realizamos o processo na comunidade Nossa Senhora do Chumbo, um quilombo que tem um quilombo centenário, né? E outras regiões têm ressaltado, por um lado, um apagamento da memória negra, né? E uma certa negação da presença da população negra. Isso a gente identificou muito forte em Natal, né, que foi a cidade onde a gente iniciou a circulação, né, um vício em se pensar que não há pessoas negras, né, ou que elas não são a maioria da população. E aqui no sul, na experiência de Florianópolis, algo que nos chamou muito a atenção o grande número de terreiros, né, de Umbanda, segundo algumas fontes, né, que a gente teve acesso. Somos quase 800 terreiros de Umbanda, uma cultura de matriz africana muito forte, portanto, no campo religioso da região. Identificamos também a presença de coletivos como o Abayomi, o coletivo Nega, que reúnem, que congregam artistas com uma produção muito consistente, relevante. E, ao mesmo tempo, identificamos uma questão paradoxal, né, que são manifestações normalmente associadas ao contexto negro, né, mas com uma participação significativa de pessoas brancas, né? Na Umbanda, mas também nos grupos que pesquisam dança afro, né? Acho que existe um debate em torno da apropriação das culturas negras, né? Isso não é um dado recente, uma realidade nova. Ao contrário, né? A África, desde o período colonial, vem sofrendo saques, né? O seu patrimônio ele vem sendo absorvido por outras populações europeias, né, estadunidenses, que a partir da pilhagem, do saque de objetos étnicos, tradicionais, muitas vezes de natureza religiosa, abasteceram as coleções dos museus pelo mundo afora. Hoje em dia existe um processo de buscar também retomar, né, a posse desses objetos por parte de alguns países africanos. E a apropriação ela continuou a ocorrer ao longo do tempo, né? Na passagem do século XIX para o século XX, com a emergência das vanguardas, né, a gente geralmente cita o modo como artistas como Picasso se influenciaram pela arte negra. Isso foi trazido como um elemento figurativo, né, temático para as produções pictóricas e, ao mesmo tempo, descontextualizado. As Senhoritas de Avignon, do Picasso, traz máscaras africanas, né, que são inseridas como rosto de prostitutas, e a relação entre uma coisa e outra é bastante nebulosa, né? A gente se afeiçoou muito ao ineditismo do cubismo e o modo como ele se apropriou também da visualidade das máscaras africanas, mas não se deu conta que esse processo de apropriação estava mais relacionado ao campo da estética do que ao campo do simbólico, né? O que é que se propunha com isso, né? O que é que um artista espanhol propunha ao trazer as máscaras africanas, né, e inseri-las como um objeto temático. Um outro ponto, né, que eu diria que hoje em dia ressalta que é tão importante quanto falar de apropriação, para além
da discussão sobre turbantes, para além de pensar também sobre uma presença branca cada vez maior no contexto da Umbanda, né? E no Maranhão, a citar também o modo como em algumas comunidades que praticam, né, que realizam as festas de Bumba Meu Boi, a comunidade negra acabou cedendo espaço para a participação de pessoas brancas dentro de um estereótipo, né, dentro de um padrão hegemônico de beleza, né, e acho que hoje em dia a gente está caminhando também para o reconhecimento dos mestres, né, de citar os nomes, de garantir que eles entrem para a história também nas suas individualidades, né, singularidades, enquanto agentes criativos, enquanto agentes pensantes, enquanto criadores de tradições, né, e de formas estéticas. Então, eu acho que o reconhecimento da criação individual dentro do campo da arte negra, disso que a gente por muito tempo chamou como cultura popular, né, é uma discussão das mais relevantes, porque o anonimato, né, e a temporalidade que normalmente foram atribuídos a essas manifestações tinham por função também um esquecimento, né, um modo de se apropriar dessas manifestações, das imagens, quer pela foto, quer pela inserção nos circuitos já estabelecidos de cultura, né? Mas sem garantir que os nomes fossem citados, que a gente pudesse falar assim, esse aqui não é só o personagem Kazumba, que é um mascarado que faz parte da tradição do Bumba Meu Boi maranhense, mas é o Mário Kazumba, é o Mário que brinca como Kazumba na turma de São João Batista, né? Tem sua forma muito própria de brincar, de produzir a sua careta, sua máscara. Eu citaria então isso como sendo um ponto assim pertinente para a gente começar a pensar e até avançar também nas políticas de fomento e de registro. Então acho que existe muito a ser conhecido em relação à produção literária, fílmica, teatral, negra. Conceição Evaristo, a Grada Quilomba, tem um livro interessantíssimo, Memórias da Plantação. Eu citaria no teatro, né, um espetáculo que faz parte do repertório do Palco Giratório em 2019, que é Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, né, um monólogo protagonizado pelo Wilton Cobra. Então é um trabalho que a partir de um lugar extremamente audacioso e potente, né, de misturar a ficção com a biografia de Lima Barreto, permite pensar sobre o modo como o artista negro, ao longo da história, ele vem sendo invisibilizado, como frequentemente ele vai ser tomado como louco, e vai falar também sobre o modo como vários dos artistas negros, né, que fazem parte assim do nosso panteão assim, né, de referências, foram embranquecidos pela história, né. Eu citaria esse exemplo para pensar no maior, para pensar mesmo como que a partir de um investimento mesmo em um teatro preto, em um teatro negro e na performance negra, a gente consegue visibilizar essas questões de ordem complexa, né, que envolvem o modo como o corpo negro é construído, o modo como esse corpo está situado na história, nas interações e nas desigualdades também que permeiam a cultura brasileira.